E mais uma vez, o Vasco sai na frente e não consegue segurar o resultado. Para muita gente, o técnico Maurício Barbieri foi covarde em não conseguir, no segundo tempo, atacar o time do Fluminense e buscar a vitória. Para outros, o ponto foi muito importante na trajetória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito, não vai dar para chegar a um senso comum. E por isso que o esporte, o futebol, é tão maravilhoso. Solta a vinheta. Quantas vezes a gente não precisa de um dinheiro, né? Aquele dinheiro naquela hora que você tem que ter e não tem. Deu infiltração na cozinha, precisa fazer uma obra? O carro tá batendo, não tá legal, precisa trocar o carro. Cadê o dinheiro? Aquele amigo que te emprestou uma grana e você ainda não pagou, vai encontrar com o cara. Chato, né? Constrangedor. Ou então, aquela conta que se você pagar antes, você tem um desconto maneiro. Então, dinheiro na mão você precisa ter. Mas como você vai ter? Olha, não é tão difícil não. Se você tem saldo do fundo de garantia, você consegue antecipar seu direito, esse dinheiro. Em até 24 horas, a solução está com a Mais Ágil. Entre em contato com eles. Você está vendo aí o telefone na tela. E também na descrição desse vídeo tem um link que leva você direto ao WhatsApp. A Mais Ágil tem experiência, tem capacidade de fazer essa antecipação sem problema nenhum. E você vai ter essa grana para cumprir aí os seus sonhos ou então para pagar as suas dívidas. Mais Ágil, ajudando você a antecipar o dinheiro do fundo de garantia. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse domingo, nesse Boletim AV especial com muitas informações, por isso que logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar, né? É só copiar o link e ajudar o vídeo a chegar a outros vascaínos, compartilhando, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Boletim AV desse domingo já está no ar e com muitas informações. E um recado importante para você que está ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. É a Bet7k, a maior plataforma para apostas esportivas e jogos online que rende aquela graninha extra, é na Bet7k e tem um link exclusivo dessa parceria. Aqui no primeiro comentário fixado você clica, faz o seu cadastro e pode ganhar até R$7.000 por semana. Isso mesmo, sorteios semanais de até R$7.000 com seu cadastro na Bet7k, nesse link exclusivo da parceria com o canal Atenção Vascaínos. E tem vantagens importantes, além de você fazer jogos online e também as apostas esportivas que rendem uma graninha extra, tem, por exemplo, cashback, suporte 24 horas, pagamento via Pix, o mais rápido do Brasil e esses sorteios semanais de até R$7.000. Então faça seu cadastro na Bet7k e ajude essa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Bet7k, apostou, sacou. E vamos falar sobre a partida de ontem. A gente teve o nosso pós-jogo aqui, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Falamos muito sobre esse empate que o Vasco teve com o Fluminense em 1-1. Você também está vendo fotos do jogo aí na tela, um empate importante para o Vasco, mas também deixou o torcedor do Vasco com a pulga atrás da orelha, até porque no segundo tempo o Vasco praticamente se abdicou de atacar e ficou apenas recuado e garantiu o empate em 1-1. O Vasco que saiu na frente logo no início da partida, com menos de um minuto, o Alex Teixeira ganhou uma bola, tocou para o Pedro Raul, que fez esse gol. Vasco 1, Fluminense 0. No segundo tempo, o Fluminense foi para frente e através de uma jogada pela direita, o cruzamento para a área, o chute do Germancano e o jogador do Fluminense acabou o Lima empatando a partida 1-1. Depois disso, o time do Vasco ficou recuado, o Léo Jardim fez grandes defesas e conseguiu manter o empate em 1-1, Vasco e Fluminense no Maracanã. Você está vendo a classificação na tela. Com esse resultado, o Vasco chega a 5 pontos em 4 partidas, ocupando a 8ª colocação nesse momento, até porque nesse domingo tem outros jogos que vão ocorrer para fechar essa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida, analisou assim esse empate em 1-1 com o Fluminense. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tantos contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem.
com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol. Depois, com as trocas, a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. E quem também falou após a partida foi o meio-campo Rodrigo, que foi titular no jogo de ontem, jogou os 90 minutos e falou após a partida com a reportagem do Premier. Sabemos da dificuldade que seria o jogo, né? Claro que é sempre decidido no detalhe, mas assim, estamos felizes com aquilo que o clube vem construindo, aquilo que o Barbieri tem passado pra gente. Acho que assim, fizemos uma grande partida dentro do esperado. É claro que existem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas aí vamos ter semanas para trabalhar e, se Deus quiser, fazer um grande campeonato pela frente. E o sábado também foi de jogo da base, jogos importantes, sub-15, sub-17 e até o sub-20 jogaram, e 3 vitórias do Vasco. As 2 primeiras no sub-15 e o sub-17 pela Copa Rio da categoria, e o Vasco venceu o Fluminense fora de casa nas 2 partidas. Jogando em Xerém, o time sub-15 venceu por 1-0, gol do Medina, e o Vasco assim ocupando a primeira colocação do torneio a Copa do Brasil sub-15. Na próxima rodada, o time vai enfrentar o Bangu às 9 da manhã, jogando no Nivaldo Pereira no sábado que vem. Já o time sub-17 do Vasco venceu o próprio Fluminense por 2-1. O primeiro gol foi de Lucas Zucarello e depois o Pablo fechou o marcador no finalzinho, fazendo o Vasco 2-1, e também a próxima partida será contra o Bangu, novamente no Nivaldo Pereira, jogo esse às 11 da manhã. E o Vasco no time sub-20 goleou Volta Redonda, também jogando fora de casa, no Raulinho de Oliveira por 6-0. O time sub-20 do Vasco, que está invicto no campeonato estadual da categoria, com 6 jogos, 5 vitórias e apenas um empate. O Vasco que fez esse placar de 6-0 com gols de 2 gols do Juan Batatinha, artilheiro da competição, Lucas Eduardo, Raí, Matheus Julião e Léo Jacó. E a próxima partida do Vasco também será no Nivaldo Pereira, também no sábado, e agora contra o Botafogo, jogo esse marcado às 3 da tarde, jogo muito importante do time sub-20. E antes de chamar novamente o técnico Maurício Barbieri, vamos falar de uma situação meio complicada que aconteceu ontem no Maracanã, até porque, por conta do protocolo da divisão 90-10 em relação às torcidas, a torcida do Vasco ficou presa, entre aspas, no Maracanã, tendo que ficar até 1 hora após a partida para poder deixar o estádio. E muita gente reclamou dessa situação, vários vídeos foram divulgados nas redes sociais, o próprio VP-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, foi a público reclamar dessa situação, até porque no Maracanã a torcida do Vasco foi considerada visitante. E isso gerou uma grande polêmica. Você vai ver um vídeo que foi gravado por um torcedor do Vasco, de uma confusão naquele pequeno espaço onde muitos torcedores do Vasco, quase 5 mil torcedores, presos ali com poucos banheiros, um bar aberto com poucas situações que o torcedor podia matar a sua fome ali. Foi muito complicado esse final. Confere só esse momento em que teve uma polêmica, inclusive com denúncias de agressão por parte dos seguranças do estádio com torcedores do Vasco. Dá uma conferida.
E novamente a gente traz o técnico Maurício Barbieri para explicar as mudanças que ele fez no segundo tempo, até por conta dessa questão de ter colocado alguns jogadores e o torcedor queria outros, e o técnico Maurício Barbieri explica quais os jogadores que ele colocou no segundo tempo e principalmente justificando essas mudanças. Sim, eu acho que sim, como eu disse, eu acho que a gente ajustou o posicionamento para o segundo tempo, mas alguns jogadores começaram a apresentar um cansaço. A saída do Andrei foi por conta disso. Achei que o lado forte do Fluminense sempre é o lado direito, é onde o Arias gosta mais de jogar, o Cano encosta mais por ali. E o Andrei acabou que estava tendo dificuldade, por isso a entrada do Matias, que é um jogador que tem bastante vigor físico, chega à frente também. Depois as outras trocas foram nesse sentido, do cansaço e de ganhar velocidade para o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer. A gente estudou bastante a equipe deles, não tinha dúvida de que eles iam se atirar, é uma característica deles e que a gente tinha que explorar esses espaços. E volto a dizer, eu acho que a gente teve boas oportunidades, acho que você citou algumas delas e teve uma que foi, a gente não terminou em finalização, mas foi o cruzamento do Piton, que talvez para mim tenha sido a mais clara, se a gente consegue conectar ali com o Pedro na segunda trave. E é isso, o jogo se desenhou para a característica dos jogadores, da gente conseguir recompor um pouco mais e aproveitar a velocidade. Do Eric é em função de característica, ele foi para o último jogo porque a gente entendia que ele podia ajudar com aquilo que ele tem, de 1 contra 1, de desequilíbrio. Hoje entendia que era um jogo que talvez não encaixasse tanto no perfil dele. O Ignaldo pode jogar de 9 como de beirada e é muito rápido, então as escolhas foram nesse sentido. Agora, um jogador que não entrou na partida e chamou muita atenção, até mesmo no nosso pós-jogo, porque esse jogador não foi utilizado, o argentino Luca Orediano, até porque foi a contratação mais cara do Vasco nessa janela de transferência e o jogador sequer entrou em campo na partida de ontem. E o técnico Maurício Barbieri tenta pelo menos explicar por que não colocou Luca Orediano no jogo de ontem. Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a linha, até a última linha, para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Ignaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor, mas todos eles são importantes, o Luca, o Eric que ficou fora, a gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Esse o técnico Maurício Barbieri, e antes de encerrar esse Boletim AV, trazer novamente uma informação que foi divulgada pelo Vasco ontem à tarde, pouco antes da partida contra o Fluminense. A situação é a seguinte: o Vasco acordou com o Flamengo que as duas partidas entre as duas equipes no Campeonato Brasileiro vão ser dessa seguinte forma: no Maracanã e 50% não só para cada torcida, mas também dividindo a receita do jogo. Então foi acordado essa situação, e com isso o Vasco vai retirar o pedido que foi feito para o jogo contra o Santos no dia 14 ser feito no Maracanã. Esse jogo será realizado em São Januário. Essa é a informação de momento. Eu pergunto a você, torcedor, o que você achou disso tudo? Da partida de ontem e dessa decisão do Vasco de recuar em relação ao jogo contra o Santos e tendo os dois clássicos com o Flamengo agora 50-50, não só do número de torcedores, mas também dividindo as receitas. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, participe também desse Boletim AV, que é muito importante a sua participação. E claro, pedir mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo no canal, é muito importante, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live, você vai receber a notificação do YouTube, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de domingo. Hoje vamos ver se a gente vai fazer um arquibancário do AV para bater um papo com vocês também, torcedores, que é muito importante também trocar essa ideia, já avisando o próximo jogo, que será contra o Coritiba, na quinta-feira, 7 horas da noite, no Couto Pereira. Jogo importante que o Vasco precisa voltar a vencer e conquistar os 3 pontos. Mas é muito importante também a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!
do moço que mora em Caxias.